pessoal, beleza? Somos aqui do Explicador Virtual. Nós vamos continuar a nossa aula de matemática. E agora nós vamos ver equações do primeiro grau com duas incógnitas. Então, funciona o seguinte, gente. Podemos ter equações que aparecem mais de uma letra para serem descobertas. Já vimos esse caso, só que veremos com mais clareza. Então a gente pode ter equações com x, com y, com z, um monte de letra para a gente descobrir o valor. A gente até já viu alguns exemplos, tipo do lápis, da borracha que a gente compra, do preço deles. Mas a gente vai ver um pouco mais a fundo esse assunto agora. Exemplo, 3x menos 4y é igual a zero. Não dei valor de ninguém, eu tenho essa letra e essa daqui diferente. Ah, mas eu posso somar 3x menos 4. 4 menos 3 dá 1, sinal do maior negativo. Menos 1, xy, eu posso fazer isso? Não, não pode. Só posso somar coisa igual ou diminuir coisas iguais. Não posso adicionar ou subtrair letras diferentes. Outro exemplo aqui, 12x menos y é igual a 12. Eu posso resolver? Não posso, não tem como resolver agora. Porque eu não tenho esse valor, nem esse valor. Se eu não tenho nenhum dos dois valores, como é que eu vou saber qual número que vezes 12 menos o outro número vai dar 12? Não tem como eu saber. E o terceiro exemplo aqui, 3x mais 2y é igual a 2. Eu sei que eu tenho um x, eu sei que eu tenho um valor de um y, não sei qual é o valor de cada um, mas eu sei que se eu fizer essa equação aqui, eu chego no 2. Não tem como resolver igual a equação com uma incógnita só. Por quê? Se fosse só número aqui, jogava para o outro lado diminuindo, depois dividia, dava meu jeito. Agora, dessa maneira não tem como, porque eu não tenho o valor de nenhuma das duas. Então, a princípio, para resolvermos a equação, nós isolamos a letra em questão para saber o seu valor. Aqui isso se torna inviável. O que é inviável, galera? Que não dá para fazer. É impossível fazer desse jeito. Já que o quê? Teríamos uma outra letra para atrapalhar. Então, a gente não tem como isolar o x e isolar o y. Porque vai ter sempre a outra letra que a gente não sabe o valor. Então, exemplo aqui. X igual a 12 menos y. Passei para o outro lado. X mais y é igual a 12. O y estava negativo, passei para o outro lado positivo. Continuei o quê? Joguei uma letra para um lado, joguei para o outro, continuo sem poder resolver nada. Então, sem um valor de x, não conseguimos encontrar y. E sem um valor para y, fica impossível encontrar x. Se eu não tiver um valor para o meu x, meu y não consigo encontrar. Se eu não tiver um valor para o meu y, meu x também não consigo encontrar. Então, nesse caso, eu preciso de um valor. Alguém tem que me falar, ó, o y vale tanto, sei lá, vale 2. Ou alguém me falar, ó, o x vale, sei lá, 70. Aí sim, eu substituo por um número, e aí eu posso passar para o outro lado, fazer todas as operações possíveis. Mas, a princípio, não tem como resolver sem um dos dois valores. Para o ordenado. Porém, podemos perceber que, para um devido valor de x, teremos um valor de y para que a equação funcione. Então, vamos ver o exemplo ali. Mesmo exemplo anterior, x mais y é igual a 12. Então, eu tenho um valor de x e um valor de y. Não sei qual é, mas eu sei que se eu somar os dois, vai dar 12. Para x igual a zero. Então, vou substituir o x por 0. 0 mais y é igual a 12. Ou seja, o y é 12. Então, se x for 0, y precisa necessariamente ser 12 para que a equação funcione. Então, olha só, pessoal. Se o x for 0, se aqui esse número for 0,
O y, obviamente, tem que ser quanto? 12, porque 0 mais 12 dá 12. Então, para essa igualdade funcionar, se o x for 0, o y tem que ser 12. Agora, o x precisa necessariamente ser 0? Ele tem que ser 0? Por que você escolheu 0? Não. Se o x for 1, por exemplo, se ele tiver outro valor que não for 0, 1 mais y é igual a 12. Só substituir. Onde tinha x, botei 1. Então, y é igual a 12 menos 1. Y vai ser 11. Então, só passei para cá diminuindo. 12 menos 1 deu 11. Então, tem o seguinte, galera. Vou fazer só meio com um quadrinho aqui. Quando meu x é 0, meu y vale 12. Quando o x vale 1, o y vale 11. Pode perceber aqui, nessa equação, e relembrando, só nessa equação, cada equação tem um caso específico. Conforme meu x está aumentando, o meu y está diminuindo. Então aqui aumentou 1, aqui diminuiu 1. E vai continuar assim. Então eu tenho o quê? Eu tenho um número fixo ali para o x? Não, não tenho. Eu tenho um número fixo para o y? Também não tenho. Então, se eu colocar um valor aqui, por mais que seja absurdo, se eu colocar 1 milhão para o x, o y vai me dar um valor diferente desses daqui, diferente de qualquer um outro. Então, para ordenado é justamente isso, gente. Um valor de x e de y que satisfaça a minha equação. Então, por exemplo, x0 e y12 satisfaz a minha equação. Ótimo. Isso aqui é um par ordenado. x1 e y11 também satisfazem a minha equação. Ótimo. Isso aqui também é um par ordenado. Então, vemos aqui embaixo, logo, se x for 1, y precisa ser necessariamente 11 para que a equação funcione. Bom, gente, vemos então que, nesse caso, não existe um valor correto para a equação, apenas valores apropriados. Uma incógnita depende invariavelmente da outra. Chamamos isso de par ordenado, um par de números que satisfazem a nossa equação. Então a gente viu, gente, não existe uma resposta certa. X pode ser 0, x pode ser 1, x pode ser 2000, x pode ser menos 1/4, x pode ser fração, pode ser número inteiro, pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser o que for. Pode ser qualquer valor e eu tenho o quê? Um y que vai ser o quê? Sempre dependente desse valor do x. Então, para a equação x mais y é igual a 12, um par ordenado seria 0 e 12. O x sendo 0 e o y sendo 12. Já satisfazem a minha equação. Então, a princípio, a gente tem que lembrar o seguinte. Quando eu tenho uma equação só, com duas incógnitas, não tem como eu resolver de cara. Eu preciso de um valor de uma ou de outra. E eu tenho o quê? Pares ordenados, ou seja, respostas que encaixam ali. Esse número de par ordenado, então é o quê, gente? Finito ou infinito? Ele é infinito. Porque eu posso colocar infinitos valores de x e vou ter infinitos valores de y em troca, para poder satisfazer nossas equações. Lembrando que cada par ordenado serve para uma equação só. Essa aqui tem esse par ordenado. Talvez esse par ordenado não funcione em outra equação. Então cada equação tem seu número infinito de pares ordenados, pode ser igual ou diferente de outras equações. Cada equação é bem peculiar, bem particular. Outro seria 1 e 11, como a gente já viu, dois pares ordenados. Então, existem infinitas possibilidades nesse caso.
pois x pode assumir qualquer valor e y terá de acompanhar. É claro que, entre aspas, porque eu posso dar um valor primeiro para o y e o x tem que acompanhar esse valor. Então, um depende do outro, esse que é o importante. Por isso que é um par ordenado. Por quê? Um sempre depende do outro, se um variar, o outro varia também, dependendo da nossa equação. Exemplo. Mostre uma solução para 2x mais y igual a 8. Então, olha só, gente, eu tenho uma equação só. E eu preciso de quê? Mostrar uma solução. Que solução seria essa? Eu tenho um valor de x ou de y? Não. Mas eu quero uma solução só, ou seja, eu quero um par ordenado. Então, eu invento um valor ou para o x ou para o y. E encontro o outro valor. Se x for zero, teremos. Então, vou substituir o x por zero. 2 vezes 0 mais y é igual a 8. Vou multiplicar 2 vezes 0 mais y é igual a 8. 2 vezes 0, sei que vai dar 0. Então, só sobrou o quê? Aqui saiu, 2 vezes 0 é 0, y é igual a 8. Ótimo, quando x é 0, o y é 8. Então, uma das soluções é o quê? X igual a 0 e y igual a 8. Se eu fizesse o contrário, gente, se eu quisesse y igual a 0, o que eu faria, gente? Mesma coisa, só fazer a continha. Vou botar aqui 2x mais 0 é igual a 8. 2x mais 0 dá 2x mesmo. 2 está multiplicando, passo para lá dividindo. Ficaria x é igual a 8 sobre 2. Já botei até a resposta. 8 sobre 2, 4. Ou seja, se o x for 4, o y é igual a 0. Ou o contrário, se o y for igual a 0, se você preferir, x é igual a 4. Importante que os dois valores têm que se acompanhar. Assim como esse é um par ordenado, esse aqui também seria um par ordenado e uma solução para essa equação. Bom, gente, quando possuímos apenas as letras x e y, temos um jeito mais simplificado de mostrar esse par ordenado. Da seguinte maneira, gente. A gente vai utilizar os parênteses, onde o primeiro termo é o nosso x e o segundo termo o nosso y. Então tá aqui, ó, parênteses, x, ponto vírgula, y. Só vamos botar os números aqui, equivalentes aqui a cada um deles. Exemplo. Para aquela equação que a gente viu, 2x mais y igual a 8. A gente sabe que uma solução seria x igual a 0 e y igual a 8, como a gente já tinha visto anteriormente. Como é que a gente vai colocar aqui? A gente colocaria dessa forma aqui, ó, 0,8. Primeiro termo aqui, ó, é o x. Segundo termo, o y. Relembrando que isso só funciona quando eu tenho x e y. É uma maneira peculiar que eu tenho de demonstrar isso. Onde o primeiro termo, 0, é o x. O segundo, 8, é o y. Então, só colocou aqui, ó, separou com ponto e vírgula, a gente já sabe quem é quem. Não preciso colocar dessa forma, escrever muita coisa mais não, gente. Bom, por hoje a gente vai ficando por aqui, pessoal. Até a nossa próxima aula.